Bom dia, igreja. A paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. E se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus, porque o Senhor está neste lugar. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E acontece algo bom, algo maravilhoso, porque Ele está neste lugar. Amém? Glória a Jesus. Vamos assim à palavra do Senhor. Glórias a Deus. Assim como o pastor comunicou comigo, né, para mim trazer a palavra. Louvado seja Deus. Foi bem no comecinho do mês, né? Eu falei, não, pastor, deixa quase lá pro final. Glória a Deus. E aí veio o culto com as mulheres, em seguida veio o domingo. Glória a Deus. Deus usou muito a serva dele. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Glória a Jesus, para ministrar a palavra do Senhor. Quando nós louvamos, glória a Jesus, aquele louvor que diz, eis-me aqui. É tão bom dizer eis-me aqui, não é? Eis-me aqui. Glória a Deus. Mas na hora, glória a Jesus, cadê o eis-me aqui? Então possa dizer nesta manhã, eis-me aqui, Senhor. Faça o seu querer e a sua vontade, louvado seja Deus. E aqui estou para a honra e a glória do Senhor e fazer aquilo que o Senhor mandar nesta manhã. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. É no livro de Ruth, glória a Jesus, que vai contar apenas a história de 3 mulheres, louvado seja Deus. Nós estamos em um mês das mulheres. Em uns tempos em que as mulheres estão sofrendo muito, glórias a Deus. Estão sofrendo perseguições, discriminações, violência. Muitas coisas têm acontecido, feminicídio contra as mulheres. Em uma pesquisa, a cada 6 minutos morre uma mulher por feminicídio. O total que eles fizeram dá mais de 1.400 mulheres no mundo que morrem. E aqui nós estamos, Deus levantou você, mulher, eu, para ministrar a palavra do Senhor e protestar contra o mal e dizer que o Senhor vive e reina eternamente e que foi através de você, mulher, que Deus levantou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, nesta manhã, vamos meditar e ver o que Deus tem para conosco. Amém? Glórias a Deus. Livro de Ruth, no seu capítulo 1. Glória a Jesus, que diz assim. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion. E Efrateu, que Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali 10 anos, quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. E ficaram assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. E porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Glória a Jesus. A igreja pode sentar e glorificar o nome desse Deus, porque Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Elimeleque, louvado seja Deus. Noemi e seus 2 filhos. E ali, quando o juiz julgavam ou governavam, ali em Moabe, houve uma fome grande.
houve assim uma coisa tremenda, escassez de pão. E Elimeleque começou a pensar o que ele poderia fazer. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E ele toma uma decisão. Talvez ele não consultou a Deus o que ele poderia fazer. Ele tomou aquela decisão e pegou a sua esposa e os seus 2 filhos e falaram: vamos para Moabe. Lá vai estar bem melhor do que aqui. Talvez ele não pensou, como ele conhecia o Deus vivo, que aquilo era apenas uma tempestade, tudo iria passar. Porque lá em Provérbios 20, o versículo 2 diz que quando um governo corrupto, ele governa, toda a nação perece. E assim eles estavam perecendo, mas ele não consultou a Deus. Ele falou: eu vou, e acabou e pronto. E Noemi talvez não se intrometeu na história, porque talvez se ela tivesse entrado no assunto, quem sabe isso não teria acontecido. E nós, como esposa, como as mulheres, nós temos o dever de muitas vezes até se intrometer. Por mais que muitas vezes nós escuta essa palavra em casa: você fala demais. Qual uma mulher que nunca ouviu isso em casa? Você fala demais. Não é verdade? Mas muitas vezes nós temos que falar. Muitas vezes temos que falar e protestar que aquilo não está certo. Se Noemi tivesse falado: homem, vamos dar um tempo, velho, isso vai passar. Até enquanto esse governo está aqui, isso vai passar. Nós servimos a Deus e tudo isso vai se acalmar. Mas não, ela ficou quieta. Louvado seja Deus. Porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7, glória a Jesus, se puder colocar, fazendo um favor. Glória a Jesus. Vai contar que Deus criou ou formou o homem, louvado seja Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o Senhor o tornou um ser vivente. Glória a Jesus. Deus formou o homem. Primeiramente Deus criou o mundo, criou os animais, e cada um tinha o seu par, mas Adão era sozinho. E eu acredito que Adão ali era feliz. Todos os dias ele levantava, quando Deus colocou no jardim do Éden, ele para olhar os animais. Deus mandou ele colocar nome em todos. Ele muito inteligente, ele olhava, via as borboletas, colocou o nome borboleta, e ele foi colocando nome em tudo. Ali quando Deus olhou, viu aquele homem tão inteligente, e ele muito feliz. Eu acredito que ele levantava o dia e saía cantando, assoviando, para olhar os animais e cuidar do jardim. Mas Deus viu que ele era sozinho. O que ele fez? Ele está sozinho. Eu vou criar uma mulher para colocar ao lado desse homem para ajudar. Glória a Deus. E o capítulo 2 e o 28 que diz, glória a Jesus, pode colocar por favor, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2 e o 18, louvado seja Deus, vai dizer que Deus criou a mulher. E o Senhor Deus disse: ainda não é bom que o homem esteja só. Faremos para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Uma mulher para ajudar, para cuidar, para estar ao lado dele, em todos os sentidos. Porque quando a mulher não está ao lado do esposo, algo ruim acontece. Por mais que seja, ela tem que estar ao lado dele, para ajudar, muitas vezes para discutir. As pessoas às vezes falam: está brigando, não, está discutindo para as coisas entrar em ordem. E ali ele colocou aquela mulher para ajudar o seu esposo, como uma mulher idônea. Ainda o que é uma mulher idônea? Eu fui pesquisar que é uma mulher idônea. Olha, é sério, viu? Glória a Deus. É uma mulher sincera, uma mulher fiel,
capacitada, apta para tudo, louvado seja Deus, para ocupar qualquer cargo. Essa foi a mulher que Deus colocou como idônea para estar ao lado do esposo. Glória a Jesus. Eu digo por experiência própria. Alguns anos atrás eu vivi uma experiência. A minha filha tinha 4 anos. Eu fiz o aniversário dela de 4 anos lá no Espírito Santo. Meu esposo, vamos para lá viajar. E lá nós faremos com a minha família. E nós fomos e lá nós fizemos o aniversário da Ana Gabriele. Glória a Jesus. E ali foi maravilhoso. Mas ali tinha uma empresa grande de minéria que tinha na cidade ali. Estava pegando muita gente. Meu esposo ficou encantado. Vamos vir para cá. Eu falei, mas isso não vai dar certo. Vamos vir para cá. E nós voltamos para cá, para São Paulo. Eu trabalhava em Cotia, uma empresa boa, numa multinacional. E ele queria que eu pedisse a conta para acompanhar ele. Eu falei, eu não vou. Eu não vou vender o que eu tenho aqui para ir para lá, porque talvez não dê certo. Não, mas eu vou. Eu falei, você vai e eu fico. Se não der certo, você volta. Talvez até quebra a cara. E se quebrar, você volta. Essa foi as minhas palavras com toda sinceridade. Pode perguntar para ele. Ele falou, eu vou. Pegou o dinheiro que tinha, o carro que tinha. Tem um irmão lá da igreja que era muito amigo nosso. O irmão Sandro. Ajudou ele, foi com o carro com ele, deixou ele lá. E ele foi trabalhar ali. Só ficou 6 meses. Para falar a verdade, nem com a roupa do corpo ele voltou. Sabe por quê? Porque deixou para lá. Só chegou com uma mochila nas costas. Porque não ouviu a esposa. Então, muitas vezes, irmãs, nós temos que orientar. Gostando ou não gostando, é o teu direito de orientar o teu esposo, porque foi Deus que te colocou para orientar ele. Não é para discutir ele, não é para humilhar, é para orientar ele, porque você está lado a lado com ele. Louvado seja Deus, porque foi assim que Deus fez. Quando o Senhor estava lá no jardim do Éden, Adão estava lá, o que ele fez? Que ele viu que o homem estava só. Ele fez, vou criar uma mulher para estar ao lado deste homem. Ele está sentindo muito só. Fez dormir um sono profundo. Do seu lado tirou uma costela. E ali fez uma mulher. Quando Adão acordou, quem está do lado dele? Aquela mulher tão linda, maravilhosa. Aí ele ficou mais feliz ainda. Glória a Jesus. Por que o Senhor não tirou lá do dedinho do pé? Para ela não ser pisada por ele. Porque senão ele ia maltratar ela. Não, você é classe baixa. Você é baixa. E ali Deus não fez isso. Não tirou da parte de cima da cabeça. Para quê? Para ela não mandar nele. Porque ela não tem autoridade para mandar no esposo. Mas sim para ajudar. Ele tirou do lado. Para quê? Para ele estar lado a lado caminhando com ele. Em momentos bons, em momentos difíceis, estar ao lado dele. E assim Noemi talvez esqueceu e não fez de orientar o seu esposo. Foi embora para Moabe com aquela decisão que ele tomou. E quando nós tomamos decisões que não estão no centro da vontade de Deus, nós perecemos, louvado seja Deus. Vêm as consequências mais tarde. E ali ele foi lá, pegou sua esposa, seus filhos e saíram muito felizes. Quando nós fazemos uma viagem, nós não saímos felizes. Quando eu fiz uma viagem em 2000, acho que foi 2020, a gente nunca tinha ido e meus filhos queriam muito conhecer Recife. E nós fomos lá para Recife, alugamos um apartamento de frente para o mar, coisa mais linda, e ali nós ficamos encantados, foi maravilhoso, eu e a minha família, porque era a viagem dos sonhos, não assim como Elimeleque fez. Elimeleque estava saindo feliz porque ele estava saindo da fome que ele estava passando. Ele acreditava que ele iria viver dias melhores com a sua esposa e com seus filhos. Mas para começar, ele estava indo para uma terra estranha, para um povo que não conhecia o Deus vivo, para um povo que tinha um costume diferente, uma cultura diferente e que adoravam a outro Deus. E quando ele chegou ali, um pouco tempo,
ele morreu. Aí vem a tristeza de Noemi, vem a decepção de Noemi, e ela fica somente com seus 2 filhos. Mas vem na sua memória: eu ainda tenho os meus filhos. De meus filhos pode formar uma família e eu voltar a ser feliz. E ali estava Noemi com seus 2 filhos. Ao passar do tempo, aqueles jovens conheceram 2 moças moabitas. E um casou, o outro casou. Malom casou e Quilion também casaram. Um com Noemi e a outra Orfa. E Noemi tinha um amor muito grande por aquelas moças. A intimidade de Noemi era tão grande com aquelas meninas que chamava ela de minhas filhas. Olha que é muito difícil uma sogra ter uma amizade tão grande com a nora para chamar ela de minha filha, minhas filhas. E ela tinha aquele amor por aquelas meninas. O amor que ela tinha era grande, como se fosse dos filhos dela. Louvado seja Deus. E ali ela começou a viver momentos maravilhosos. O luto já tinha passado, ela estava feliz com seus filhos. E talvez na sua cabeça ela dizia: agora eu vou viver um momento bom, porque vai vir os meus netos. E eu vou estar feliz com a minha família. Deus levou meu esposo, mas eu estou feliz. Glória a Jesus. E ao passar do tempo, o pior acontece. Olha o que acontece. Os seus filhos também morreram. Mas que situação tão triste, não é verdade? O esposo morre. E depois vem a perda dos filhos. Eu não sei porque esse mês Deus está falando tanto disso. Semana passada ele falou e agora ele está falando. E para saber a dor da perda, só sabe você que perdeu. Não é verdade? A dor da perda é uma dor tão grande que ela não tem tamanho. Se eu contar para você, é como se abrisse um buraco no coração da gente e não tem espaço para preencher ali. Quando perdi a minha mãe, foi uma dor tão grande, mas tão grande, que não posso explicar. Foi como se o meu coração se abrisse. E para falar a verdade, não tem um dia sequer que eu não lembre da minha mãe. Principalmente na hora do almoço. Era quando eu ligava para ela e conversava com ela. E a primeira coisa que ela falava, minha filha, você está bem? Você melhorou da sua mão, minha filha, do seu braço, que ela sabia que eu não andava bem? Falava assim: mamãe, eu estou bem. A gente chamava ela de mamãe. Sim, mamãe, eu estou bem. Mas ali passou. Sabe por quê? Porque tudo passa. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão de passar. Louvado seja Deus. Esse momento que você está passando, ele vai passar. Pode ser um momento difícil, do jeito que for, ele vai passar. Ele pode ser um momento bom, também vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na tua vida. Ela vai se cumprir na minha vida. Sabe por quê? Porque não foi uma pessoa qualquer que falou. Foi o dono da vida que falou. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E ali estava aquela mulher desamparada, triste. Só restava as suas noras, que ela tanto amava e todos os dias chamava de minhas filhas. Glória a Jesus, louvado seja Deus. O que ela pensa? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada. Quem eu tinha foi embora. Foi embora meu esposo. Os meus 2 filhos Deus levou. O que eu vou fazer com essas meninas? Não tenho mais o que fazer aqui neste lugar. Mas ela começa a lembrar que houve algo assim muito importante que aconteceu lá na sua terra, na casa do pão, que era conhecida, lá Belém era conhecida como
casa do pão. Por que casa do pão? Porque era uma terra fértil, não faltava nada, tinha fartura. Só aconteceu aquilo ali por causa de um governo que administrava ruim, da desobediência do povo que não queria mais obedecer ao Deus vivo. E quando a pessoa passa a desobedecer a Deus, sair do centro da vontade dele, as coisas começam a desandar. Glória a Jesus. Muitas vezes nós estamos na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e as coisas dão errada. E nós perguntamos, mas eu estou fazendo tudo tão certinho, por que está dando errado? E olha para fulano, fulano parece que está com a vida toda errada e está dando certo. Mas o Senhor nesta manhã, Ele está falando para mim e para você, olha para Ele. É dele que vem o teu socorro. Glórias a Deus. As coisas parecem não estar dando certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Tem coisas que parecem estar correta, mas não está. Tem coisas que parecem que está tão certinha, mas no fundo não está. Entendeu? Glória a Jesus. E aquela mulher ficou sabendo e lá estava bom, e lá tinha melhorado. Glórias a Deus. O que ela faz? Eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Eu não tenho mais esposo, eu não tenho mais filho, Deus levou meus filhos, só tem essas duas meninas, eu vou embora. E as moças logo falam assim, nós vamos com a senhora. Ela falou, então vamos embora, pega as suas coisas e vamos embora. Quando ela chega no caminho, ela para e pensa, não, vou mandar essas meninas procurar a família delas. O que é que eu vou ver com essas meninas lá? Essas meninas servem a Deus estranho. Vão para lá nós servimos Deus vivo. Talvez me dê problema, daquilo vem na cabeça dela. Talvez isso vai me dar problema, eu vou deixar essas meninas. Olha, vai e procura a família de vocês. Voltam para a casa da mãe de vocês. E as meninas olham para ela. Fala, não, nós vamos com a senhora. Ela fala, não, eu não aceito, sabe por quê? Porque Deus me abandonou. O Todo-Poderoso levantou a sua mão contra mim. A angústia de Noemi era muito grande, aleluias. O Todo-Poderoso levantou a sua mão contra mim, eu não vou levar vocês para lá. E daí o que acontece? Quando ela conversa com aquelas meninas, elas começam a chorar muito. As duas, três choraram, se abraçaram e choraram. E falaram, eu não vou, nós não vamos voltar, vamos com a senhora. Mas ela vai e fala, por acaso, eu não tenho mais idade, já sou uma mulher velha. Ela já era uma senhora de idade. Eu não tenho mais idade para me casar ou ter filhos. E se por acaso eu tivesse filho, vocês esperariam a eles crescer para casar com vocês? Não, é melhor vocês voltar. E Orfa olha para ela chorando, abraça e vai embora. E Ruth chora muito, aleluias, glórias a Deus. E diz para ela, para onde a senhora for, eu irei. Glória a Jesus, aleluia. O versículo 11 diz, porém Noemi disse, tomai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que fosse por maridos? Tomai minhas filhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Olha só o que Noemi fala para elas, vão embora, eu não quero a companhia de vocês. Tem momentos, irmãos, na vida da gente, que a gente às vezes está passando um momento tão difícil, que nós não queremos falar com ninguém, nós queremos ficar sozinhos, não é verdade? Queremos ficar sozinhos, às vezes alguém chega tão feliz de bom dia, e você dá aquele bom dia, mas você pudesse, você estaria na sua, quietinha, e não ouvir ninguém, mas ficar só no silêncio entre você e Deus.
Era o que ela estava passando naquele momento. Ela não queria a companhia de ninguém. Daquelas meninas que estavam lado a lado com ela todos os dias, que tinha construído uma família, que parecia que ia ser maravilhoso, que os filhos iriam vir, a família iria crescer, ia ser maravilhoso, já não era mais. Teria desmoronado tudo. Porque quando a morte chega, ela acaba com tudo. Ela acaba com a alegria, ela acaba com a felicidade, destrói sonhos, destrói projetos, faz muitas coisas. Mas quando o dono da vida chega, há abundância de vida, há esperança, louvado seja Deus. E ainda existia esperança, sabe por quê? Porque Noemi estava viva. E quando há vida, há esperança, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo 16 diz: disse, porém, Ruth: não me eites, para que te deixe, não me afaste de ti. Para onde tu fores, irei eu. E para onde quer que pousares a noite, ali pousarei. Também pousarei eu, e o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Outro tanto, se outras coisas não seja, a morte me separará de ti. Olha que amor tão grande que ela demonstrou pela sua sogra. Somente a morte poderia separar. Glória a Jesus. É difícil uma nora falar isso para a sogra, não é verdade? Nós vemos tanta história de tantas sogras, tantas noras, e as noras falam aquela velha chata. Lá e vem aquela velha para cá. É desse jeito. Lá e vem a intrometida, é. E ainda essa semana, louvado seja Deus, eu conversando com uma jovem, minha sobrinha, e ela chorava muito, sabe por quê? Pela sua sogra. Porque a sua sogra estava internada. Estava não, está internada. E ela chorava muito pela aquela sogra. E ela dizia, ela é como uma mãe para mim. Ela me ajuda em tudo. A mãe dela, que é a minha cunhada, foi embora para Araraquara e ficou a sogra para ajudar. Louvado seja Deus. E ela muito chorou porque ela não quer que ela vá, porque ela considera como a sua mãe. Glória a Jesus. E aquelas meninas tinham aquela mulher como uma mãe, que cuidava delas, que orientava. Eu acredito que o testemunho de Noemi era muito grande, muito bonito para elas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que ela fez essa declaração tão linda. Para onde a senhora for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Olha a escolha tão grande que ela fez. No entanto, que a história de Noemi, mas o livro é de Ruth. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, porque foi uma história muito linda. Uma jovem que teve uma determinação, e ela ficou viúva tão jovem. Mas por quê? Pela desobediência do seu sogro. Se ele tivesse consultado a Deus, que tudo aquilo iria passar, nada disso teria acontecido. Mas ele tomou aquela decisão, e quem sofreu as consequências foi a sua esposa, com a perda dele e dos seus 2 filhos. Quem sabe Noemi ali começou a refletir o que ela viveu. Os momentos que ela viveu com a sua família, com seu esposo e com seus 2 filhos. E agora ela não tinha mais ninguém. Ela era desamparada. E ali ela olha para a sua nora, Ruth, e diz, então vamos embora. E ela foi embora para a sua terra, a casa do pão. Porque na casa do pão há abundância.
Aqui a palavra para você, louvado seja Deus. Aqui alimento espiritual para você. Quando você está desanimado, triste, angustiado, venha para a casa do pão, porque Jesus é o pão da vida que desceu do céu para saciar a minha alma e a tua alma, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O amor de Deus, irmãos, ele é tão assim inexplicável, que só quem vive a experiência com Jesus que vai saber explicar para você o que é a presença, o que é o amor, a bondade de Deus para conosco, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando estamos em momentos difíceis, momentos de angústia, de tristeza, falamos com Ele, e não tem lugar assim, dizer um lugar específico para Ele te visitar, não. Ele te visita em qualquer lugar. Aleluias. Ainda essa semana eu falando com o Senhor dentro de uma lotação. Quem pega a lotação aqui? É muita gente que pega. Tem dia que não tem lugar para você pôr o pé. Se você colocar o pé não tem mais, aí você tem que ficar assim. Tem lugar para colocar a mão. Se você colocar a mão, quando você tira, outro já colocou. E eu estava ali, mas eu estava falando com o meu Deus. De repente os meus olhos começam a cair lágrimas, porque eu senti a presença do Todo-Poderoso, aleluias. E uma mulher olhou para mim assim, achou talvez que eu estava passando mal, glória a Deus. Mas não, irmão, é uma coisa inexplicável. É uma coisa que enche o teu coração de paz e alegria. Uma paz que o mundo lá fora não dá, mas aqui dentro Jesus dá, e ela permanece para sempre, louvado seja Deus. Muitas pessoas lá fora, para se alegrar, se animar, o que elas fazem? Ela pega um copão assim, ó, e sai bebendo. Muitas vezes no meio da rua, para lá e para cá, em uma moto, muitas vezes na rua, com aquele cigarro para se animar, uma dose a mais para ficar mais feliz, para ficar mais alegre, para esquecer os problemas do dia a dia. Quando lembra de algo que está fazendo mal, já corre e vai beber, já corre e vai fumar para esquecer. Mas nesta manhã, Jesus tem algo importante para a tua vida. Ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a água, aleluia, para alimentar a tua sede. Tome desta água e coma deste pão que é Jesus. E em momentos difíceis Ele vai saciar a tua alma. Ele vai saciar de uma maneira tão gloriosa que você não vai saber explicar. Mas chega uma hora que você vai saber explicar para alguém que vive aquilo ali, louvado seja Deus, porque é uma coisa inexplicável. Louvado seja Deus, aleluia. E ali ela volta para a sua terra, ela e a sua nora. Vão embora as duas, caminhando pelo caminho, oh aleluias, glória a Deus. Elas vão voltando, entrando na cidade, e eu não sei se você já imaginou como é cidade pequena. Quando eu vou lá em Pernambuco, que eu chego na cidade, que eu vou entrando, o pessoal já fica todo mundo olhando, eu tô ali, entendeu? Porque são pessoas diferentes, que vai chegando, ninguém conhece. Mas quando Noemi vem chegando com as suas malas e a sua nora do lado, aquele povo ali não conhecia a Moabita, ela não servia ao Deus vivo. E vem chegando com aquela moça, todo mundo corre, as mulheres correm e falam: olha quem vem lá, Noemi. Pecamamas. Aleluias. E a tristeza daquela mulher é imensa. Ela saiu com tudo, como ela disse: eu saí cheia, estou voltando vazia. Ela saiu com seu esposo, com seus filhos, para buscar uma vida melhor. E ali ela volta com uma moça diferente. Cadê seu esposo? Cadê seus filhos? Perdeu tudo. E ela olha para aquelas mulheres e diz: não me chame de Noemi,
Me chamem de Mara. Sabe por quê? Porque eu estou angustiada. Eu estou triste, eu perdi tudo que eu tinha. Meu esposo foi embora, meus filhos. Agora eu venho com a minha nora. E ali ela se vai. Glória a Jesus. Eu acredito, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, quando acontece algo semelhante, algo parecido, muitos aparecem para ajudar e muitos para criticar. Olha lá, quebrou a cara, agora voltou. Não é assim? Principalmente quem trabalha na empresa, eu acompanho muito isso. Quando sai um funcionário, leva 2 anos, 3 anos, aí quando ele volta, ele fala, ixi, ó, voltou. A minha supervisora mesmo fala, voltou. Outras companheiras falam, voltou. Quebrou a cara, voltou. Entendeu? Nós acompanhamos isso nos dias atuais. Em muitos lugares. Uns ajudam com palavras. Naquilo que a gente precisa, necessita. Mas outros criticam. E ali voltou Noemi sozinha com aquela moça. Uma moça valente e determinada. Porque Deus te levantou, mulher. Deus te levantou para você determinada, aleluias. Deus te levantou como mulher para ser determinada. Porque foi através de você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, será que Deus não sabia que iria acontecer? É claro que sim. Às vezes hoje o povo culpa Eva. Eva foi culpada. Outros culpam Adão. Será que Adão não poderia ter falado para Eva, não, agora você vai ser morta sozinho, o Senhor vai te matar. Porque eu fui orientada a não comer dessa árvore ou desse fruto do bem e do mal. É você que vai morrer, eu estou fora. No entanto que você veio depois de mim, não. Ele concordou em ficar com a esposa, porque ele amava ela. Glória a Jesus. E Deus deu o castigo para cada um. O homem comerá do suor do teu rosto por todos os dias. E a mulher, ela terá filhos com dores. Será que ela não já sentia dor? Claro que ela sentia. Mas talvez não fosse tão grande como nos dias atuais. E seria submissa ao seu esposo. E agora vem o castigo da serpente que enganou. Não é verdade? Todos receberam o seu castigo. E tu rastarás o teu ventre por todos os dias. Mas porém, da mulher, olha só, decanamasurianda. Olha só o que Deus fala. Porém da mulher virá uma semente, aleluia. E sobre a tua cabeça pisará o calcanhar. Por que da mulher? Porque iria nascer Jesus, aleluia. Que iria pisar na cabeça da serpente, aleluia. E hoje você é vencedora. Hoje você é vencedor, sabe por quê? Porque Jesus deu um brado de vitória na cruz do Calvário. Por mim e por você, para que nós se tornássemos vencedor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por isso não reclame, não lamente, mas busque ao Deus vivo em momentos difíceis, momentos de alegria. Esteja ao lado dele, clame por ele, aleluia. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Eu costumo sempre dizer, né? Minha filha está ali, ela não deixa eu mentir, né? Glória a Jesus. Quando eu perdo qualquer coisa, irmãos, é questão de segundo, né? O pessoal lá em casa agora já manda eu procurar. Procura você, né? Eu nem procuro, eu mando Jesus procurar para mim. Eu falo, ó Jesus, vem aqui, Senhor. Aonde eu coloquei, aonde perdi, me mostre, Senhor. Irmãos, eu vou lá direto e já está ali. Eu digo, aí eu só olho para o céu e jogo o beijo pro céu. A pessoa está doida. O Carlos fala, tá ficando louca. Louca não, sabe por quê? Porque eu sou apaixonada por Jesus. Aleluia, o Senhor é o dono da minha vida, o dono da minha alma, o dono da minha salvação.
Glória a Jesus, é maravilhoso. Glória a Jesus. E tenha este Deus com você. Tenha intimidade com esse Deus. Aleluias. Glória a Jesus. E assim voltou Noemi para a sua terra. E ali, quando ela está com as mulheres, naquela casa, a sua nora chegou, não conhecia ninguém. Ela não tinha conhecimento com ninguém, não conhecia. E ela falou que nós vamos fazer aqui só nós duas. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar Noemi. Não é verdade? Ela também já tinha intimidade com Noemi. Tinha ela como a sua mãe, como a sua amiga. E é maravilhoso ter essa intimidade. E ela fala assim, agora eu vou fazer alguma coisa. No ano em que elas voltaram, no versículo 22 vai dizer: assim Noemi voltou com ela, Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Elas chegaram num ano muito bom, onde tinha a cega da cevada, aonde ele estava colhendo milho. Ela falou, vou fazer alguma coisa para ajudar. E ali o que é que ela fez? Eu vou ajudar minha sogra. Aí a sogra fala, então vai, minha filha. E ela foi. Irmãos, os planos de Deus é tão certo que Deus começa a colocar tudo no lugar. Às vezes você acha que as coisas não estão dando certo, mas o Senhor está encaixando cada coisa no seu devido lugar. E ali aquela moça vai. Quando ela chega naquele campo para colher o milho, trigo ali, no campo da cevada, e ela se ajunta, chega ali com muita vergonha, porque ela não conhece ninguém. Ela vai direto nos campos de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente bem próximo de Elimeleque. E ali, quando uma mulher ficava viúva, uma moça ficava viúva, ela só poderia casar para perder a sua herança e a sua linhagem, teria que continuar com a mesma família. E ela fica ali, trabalhou o dia todo. Quando chega mais tarde, Boaz para ela e diz, quem é aquela moça? Aí o olha e fala para ele, esta moça é Noemi, é a Moabita. Ela fala, Moabita, mantém, né? Via, o costume dela era diferente, ela era diferente das suas servas, das moças que ali estavam. E ela trabalhou o dia todo. À tarde, quando ela terminou de colher tudo, ele chega nela e conversa e fala, e te alimenta, você e a sua sogra, porque tudo sobre ela. E a sua casa, ela fala para a sua sogra o que aconteceu. E a sua sogra para e diz, louvado seja Deus. Aí está os planos do Senhor, Ruth. Aí ela não entende, mas os planos do Senhor, por quê? Porque aí está o resgatador. Esse homem vai ser o teu esposo, você vai casar com ele, minha filha. Aleluias. Mas como é outra história, louvado seja Deus, deixa para continuar depois, não é verdade? Eu sei que a vitória foi completa, sabe por quê? Porque Deus coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Glória a Jesus, louvado seja Deus, amém? A hora já se foi, glória a Jesus. Eu convido assim a igreja a ficar de pé. Glória a Jesus, fica de pé, mulher. E vamos orar ao Senhor. Ora, entrega o teu filho, a tua filha nas mãos do Senhor,
para que Deus possa guardar. Entrega cada mulher nas mãos do Senhor, para que Deus venha proteger. Que o Senhor venha nos levantar com sabedoria, capacitada para fazer a vontade do Senhor. Seja onde você estiver, seja luz. Que o mundo te veja como luz. Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus. Ora pelo teu esposo, porque foi Ele quem te deu. Então ora para Deus melhorar a situação. Se não estiver boa, ora, porque Deus transforma vidas, amém? Bendito Deus e maravilhoso Pai, Senhor amado e poderoso, nesta hora, Jesus, que aqui estamos, Senhor, Pai querido e eterno, para clamar a Ti, Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, Jesus, sobre cada vida que aqui está, cada homem, cada jovem, cada mulher, cada criança, Senhor. Eu apresento a Ti nesta hora, Jesus, visita o lar de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Contempla, Pai, a necessidade de cada um. Vai repreendendo agora, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ó Deus, nesta hora eu apresento, Senhor, aquele jovem, Pai, que está preso pelo vício, preso pelo pecado, Senhor, e não tem tido força para se libertar, meu Deus. Jesus, tem sido dias difíceis, Pai, tem sido dias cruéis que essa mulher tem vivido, Senhor. Mas nesta hora, Jesus, contempla, Pai, a necessidade da Tua igreja, porque o Senhor é aquele que conhece os corações, o Senhor é aquele que sonda todas as coisas. Ó Deus, nesta hora, Pai, visita, meu Deus. Jesus, quantas vezes esta mulher tem falado, quantas vezes, meu Deus, este homem tem falado, Senhor, até quando, Pai? Jesus, mas nesta hora, Senhor, vai quebrando, meu Deus, todas as correntes, todos os agrilhões caiam por terra agora em nome de Jesus. Transforma os corações, meu Senhor, e venha, meu Deus, fazer algo novo, algo diferente, Senhor, na vida de cada um, Jesus, nesta manhã, meu Deus. Pois é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que podemos viver, meu Deus, momentos lindos, momentos felizes na Tua presença, Pai. Que não viemos, meu Deus, tomar nenhuma decisão própria, Senhor, meu Deus, mas que seja no centro da Tua vontade, meu Deus. Ó Pai querido e amado, aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção, Senhor. Ó Deus altíssimo e poderoso, que possamos viver, meu Deus, o Teu propósito, Senhor, a cada dia da nossa vida. Pai santo e eterno, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Transforma, Jesus, as vidas, meu Deus, que se encontram sem força. Jesus, essa mulher, Senhor, que muitas das vezes, meu Deus, não tem nem palavra para clamar a Ti. Jesus, assim como Ana, Senhor, ela não tinha mais palavra. Ó Deus, só os seus lábios se moviam, mas o seu coração falava intensamente com Deus. Ah, Jesus, responda, Pai, a oração de cada um nesta manhã, Senhor. Deus fiel e poderoso, eu te clamo, Senhor, abençoe a Tua igreja de uma maneira poderosa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus. Peço que a igreja continue orando ao meu favor e eu continue orando a favor da igreja de Deus, amém? E as palmas bem fortes, louva, glorifica e exalta o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus.
Jesus. Já passa assim para o meu pastor Jonas, amém? Glória a Jesus. E as palmas adorem o nosso Deus mais uma vez, porque Jesus merece.